Muito boa tarde, um grande abraço para você que acompanha a Globo em todo o Brasil. Chegando na sua tela as emoções do Campeonato Brasileiro. É a 12ª rodada com bola rolando na Vila Belmiro. Estamos chegando para o duelo entre dois gigantes do futebol brasileiro. A partir de agora você se liga com a gente nos lances de Santos e Fluminense. A Vila que deve receber um belo público, mais de 10 mil ingressos haviam sido vendidos antecipadamente. O Santos venceu na última rodada o Galo, mas deixou seu torcedor bem ressabiado com o desempenho no meio da semana pela Copa Sul-Americana, enquanto o Fluminense está no pior momento da temporada. São 4 jogos sem vencer. Roger Flores e Caio Ribeiro, os comentaristas da Globo. Os dois times chegam naquele momento em que nenhum dos dois pode vacilar, né, Roger? Boa tarde. É isso, Everaldo, Caio, o pessoal que vai acompanhar esse jogaço com a gente. O Santos vacilou muito na Sul-Americana, como o Fluminense também na Libertadores. O Fluminense está num espiral negativo que precisa sair rapidamente disso. Tem 15 dias, mas que precisa responder no Campeonato Brasileiro, terceira colocação, e precisa crescer. E o Santos tem que sair de uma zona que incomoda demais para esse torcedor que comparece. As coisas do futebol mudam rápido demais, né, Caio? Em 2 semanas o Fluminense foi do céu ao inferno. Boa tarde. Boa tarde a você, Roger, galera de casa, mas tem um elenco forte e tem jogadores à disposição para mudar esse quadro. Já mostrou no Mundial do ano passado, já mostrou nesse próprio Brasileiro e no Campeonato Carioca que tem time para brigar lá em cima. O lado do Santos é um time um pouco mais irregular, mas vai ter Gabigol e Neymar, que são os dois jogadores mais talentosos, caras decisivos, que em jogos grandes como o de hoje podem fazer a diferença. Daqui a pouquinho a bola rolando para Santos e Fluminense nesta 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito importante para as duas equipes. O Santos aqui no meio de semana na Copa Sul-Americana empatou com os reservas dos reservas do Recoleta. E aí a galera ficou ressabiada demais, não é isso, Murilo Tauro? Boa tarde. Exatamente, Evê, boa tarde para você, para todo mundo que está ligado com a gente aqui na tela da Globo. A torcida não está muito em paz com o time, só que os ingressos estão esgotados. A gente deve ter uma festa gigante por aqui. A grande novidade do Santos é o Barreal na ala esquerda. Escobar tomou o 3º cartão amarelo na última rodada contra o Atlético Mineiro e o Cuca escolhe Barreal. Claro que a esperança fica para Neymar e Gabigol. Gabigol artilheiro do Santos na temporada. Neymar com 5 jogos no Brasileiro, 3 gols e 2 assistências. Evê. Improvisando na lateral esquerda porque o Escobar está suspenso e o Vinícius Lira tem uma contusão grave, que vai ficar muito tempo afastado. O Fluminense também tem novidades, não é? Duda Dal Ponte, boa tarde. Pois é, Evê, muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham na tela da Globo. O Fluminense não vive um bom momento, também não tem um bom aproveitamento fora de casa. Em 5 jogos no Campeonato Brasileiro, só venceu 1 contra o Remo em Belém, mas precisa mudar isso e Zubeldia vai mudar o time. Canóbio e Martinelli estão suspensos, então entram Bernal e Serna. E tem também uma mudança de esquema, porque o Ganso hoje começa no banco de reservas, já que o Lúcio Acosta também está machucado. E quem começa no time titular é o Alisson, volante emprestado do São Paulo, que vai começar pela primeira vez no time titular com o Zubeldia no Fluminense. Vê? Valeu, Duda, muito obrigado. Pois é, o primeiro jogo do Alisson como titular. O Zubeldia no São Paulo ganhou a fama de teimoso e isso também já estava chegando aqui no Fluminense, né, A Roger? maioria dos treinadores tem essa alcunha, né? Saber interpretar a cabeça dos treinadores sempre é muito difícil. Mas o Alisson ganha uma oportunidade, não sei se ele vai funcionar como volante, ele pode jogar um pouquinho mais aberto, trazer o Savarino para fazer essa função por dentro, mas isso só a leitura quando a gente começar a ver essas peças se movimentando dentro de campo. Mas que o Luiz Zubeldia está pressionado, começa a receber muitas críticas, principalmente por poucas mexidas na equipe e principalmente dos contratados. E do lado do Santos, com essa situação do Barreal entrando na lateral esquerda, em razão dos desfalques do Escobar e do Vinícius Lira, Caio. Ele já fez essa função, já jogou como ala, com um pouco mais de liberdade para encostar lá na frente, e até como lateral, onde ele vai ter o Moisés ali na frente. Então, como o Moisés joga muito aberto, ele pode sim guardar um pouquinho mais o setor, mas vai ter a liberdade para infiltrar por dentro, para virar um meia, para ser mais um jogador de ataque. Não é a função original dele, mas pode funcionar porque já jogou assim. As equipes vindo para o gramado já já. O ataque do Fluminense é um dos melhores do Campeonato Brasileiro, né? O terceiro fica atrás só de Botafogo e de Palmeiras, mas desperdiça muitas chances. Isso tem incomodado bastante o torcedor, né, Roger? Demais, por isso que o Fluminense ainda não tem, mesmo com a contratação do Castilho, um centroavante titular, né? Porque essa bola passa dentro da zona da área dos adversários. E principalmente Serna e Canóbio têm feito poucos gols. São jogadores de ataque, jogam pelos lados, mas têm aparecido pouco dentro da área. São jogadores que podem ser decisivos, mas que nessa fase não têm funcionado tão bem. E do lado do Santos é o oposto, porque com o Cuca foram só 5 gols marcados em 6 jogos. Um time que finaliza muito pouco, acerta muito pouco o gol adversário, machuca muito pouco o adversário, Caio. Mas acho que o Cuca estava precisando equilibrar um pouquinho mais esse time, porque defensivamente deixava muito espaço.
Com a chegada do Veríssimo, ele ajustou a defesa. Com a sequência no time titular do Neymar e o Gabigol voltando à equipe, porque teve alguns jogos afastados, é um Santos muito mais equilibrado entre defesa, meio e ataque, e individualmente com jogadores com capacidade para decidir jogos. No jogo contra o Recoleta, a única finalização do Santos no alvo foi exatamente no gol do Neymar. Por outro lado, a defesa melhorou bastante desde a chegada do Parou de sofrer gols. O Lucas Veríssimo é um jogador de altíssimo nível, foi assim em todos os lugares por onde ele passou, no Santos, no próprio Corinthians, voltou agora de fora do país e ajustou essa zaga. A defesa do Santos hoje é muito mais forte. Vamos ver se do meio para frente o Santos produz. Agora, Roger, é um daqueles jogos que a gente não pode piscar, porque tanto o Santos quanto o Fluminense cedem muitos gols em erros individuais. Parece que tá tudo bem, de repente vai pro espaço. E o Santos sempre faz gol em casa e o Fluminense tem feito sempre gols fora. Então a gente espera um jogo movimentado, com gols de ambos os lados, e que a gente possa ver uma produção interessante das duas equipes. E, obviamente, um olhar mais carinhoso para o Neymar, né? Que está nessa corrida de busca por uma vaga na Copa do Mundo com o Ancelotti. E cada jogo para ele é uma prova, para que ele possa provar ao treinador da seleção que ele tem condições físicas, clínicas, porque técnica todo mundo sabe que ele tem. Nesse sentido, uma boa notícia, Caio, enquanto o Fluminense está pronto, mas o Santos parece meio atrasado ali, é apenas a segunda vez no ano que o Neymar vai para o jogo em 3 partidas consecutivas. Agora ele vai ter sequência por conta disso, ele joga contra o relógio. A gente sabe da qualidade e ele voltando a ser decisivo, ele se sentindo mais forte na parte física, ele deve aparecer na lista final. O resultado do Santos no meio de semana na Sul-Americana foi horroroso. A partida do Neymar foi boa. Ele assumiu o jogo, ele sofreu faltas, ele apareceu o tempo todo. É isso que se espera de um jogador desse tamanho. Neymar do lado do Santos e Savarino, que eu gosto demais, do lado do Fluminense. 2 nomes que podem fazer a diferença no jogo de hoje. Você está vendo a imagem aí do túnel do Santos? O Santos está meio atrasado, mas a torcida já está pronta. Já está soltando a voz. A Globo coloca você dentro do campo. Já são 3h57. Normalmente os times sobem 6, 7 minutos antes da bola rolar para o protocolo. Faltam só 3 minutos para o horário do jogo e nada do Santos ainda. Você vê que um dos assistentes está ali, né? E aí, gente? Tem jogo. Vamos lá, por favor? Muito obrigado. Não, aconteceu alguma coisa, né? Dentro do vestiário, porque não é normal. E o pessoal do Fluminense reclamando, ó, com razão. O time do Fluminense perde aquecimento, perde foco, perde tudo que havia conversado ali dentro do vestiário, porque esse atraso interfere diretamente no jogo, né? E da preparação. Vamos lá, acho que está aparecendo lá. Tá vindo o Santos agora. Finalmente, puxado ali pelo Neymar. Já são 3h58 minutos. O início do jogo fatalmente vai atrasar aqui na Vila Belmiro. Jogo muito importante, crucial para as duas equipes. O momento atual do Fluminense não é bom. A Duda Del Ponte trazia no Bora Pro Jogo. 15 dias atrás estava tudo certo. O Fluminense ganhando do Corinthians. Mas aí são 4 jogos sem vencer. Derrota no Clássico, derrota na Libertadores, protesto da torcida. Semana quente pelos lados do tricolor. A informação do nosso consultor de arbitragem, Paulo César de Oliveira, é que a determinação é que os times se apresentem no túnel para a equipe de arbitragem 8 minutos antes da bola rolar. Então, houve um atraso de aproximadamente 5, 6 minutos aí do Santos. O Fluminense já estava lá, mas o Santos teve que ser caçado pela equipe de arbitragem. O árbitro vai relatar isso na súmula e a gente aguarda os desdobramentos disso, se vai haver algum tipo de punição para o Santos pelo fato desse atraso. Pontualmente 4 da tarde na Baixada Santista, 27 graus de temperatura em Santos. Era para a bola estar rolando agora. Mas o jogo vai atrasar uns minutinhos aí, porque só agora as equipes estão chegando para se perfilar para a execução do hino nacional brasileiro.
Jogadores e mascotinhos, arbitragem, tudo pronto para a execução do hino nacional brasileiro. Hino nacional brasileiro na Vila. É no peito de cada um de nós que vibra. Hino nacional brasileiro aqui na Vila Belmiro, um pouco antes de Santos e Fluminense pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a garotada do Fluminense correndo em cima do Neymar para abraçar o camisa 10 do Peixe. Vamos confirmar as duas escalações. O Santos de Gabriel Brazão, pendurado, número 77. A linha de defesa tem Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Barreal. No meio-campo, os volantes são William Arão, número 15, e Gustavo Henrique, 48. À frente deles, Gabriel Bontempo, 49, Neymar, número 10, e o Moisés, 21. O ataque é do Gabigol, camisa de número 9. Aí no campinho de jogo distribuído o Santos, hoje dirigido pelo Cuquinha, com jogadores à direita do vídeo à disposição no banco de reservas. Agora o Fluminense, dirigido pelo Luiz Ubeldia. E tem o Fábio, recordista de jogos profissionais no futebol mundial, número 1. Linha de defesa com Guga, 23, James, número 3, Freitas, 22 e Guilherme Arana, número 13. James, Freitas e Arana estão pendurados. No meio-campo, Hércules, 35 e Facundo Bernal, número 5, são os volantes. Mais à frente, nós temos Alisson, 25, Savarino, número 11 e o Serna, 90. Com Castilho, camisa de número 19, no comando de ataque. Esse é o Fluminense num 4-2-3-1, com jogadores à direita do vídeo à disposição no banco de reservas. Equipe de arbitragem para dirigir Santos e Fluminense aqui na Vila Belmiro. Árbitro de Copa do Mundo, hein? E bandeira também. O Wilton Pereira Sampaio vai para a Copa, apita o jogo. Bruno Rafael Pires também vai para a Copa. É o bandeira número 1. E o Leone Carvalho Rocha, também da Federação Goiana, é o bandeira número 2. O José Mendonça da Silva Júnior é o quarto árbitro. E o Rodolfo Toschi Marques pilota a arbitragem de vídeo na Vila Belmiro. Mais uma passada pela nossa equipe de reportagem. Um destaque do Santos, Murilo Tauro. O Santos chegou um pouquinho atrasado, EV, como a gente estava comentando. Falei com o Cuquinha, ele disse nada de anormal. O Santos está pronto. A única coisa que chamou a atenção mesmo para o torcedor foi o Escobar na esquerda. Inclusive, quando a gente viu aqui no telão a escalação. Mas o Santos está pronto, EV. E do lado do Fluminense, Duda? Destaque para o Savarino, que mais uma vez começa jogando no time titular do Fluminense, mais uma vez aberto. É assim que o Zubeldia gosta que ele jogue, não como um 10 clássico. Vamos ver como é que vai se portar durante o